Leitura diária da Bíblia. Dia 98. Antigo Testamento. Deuteronômio 9, Deuteronômio 10. Ouve, Israel, tu estás hoje para passar o Jordão, para entrar a possuir nações mais numerosas e mais fortes que tu, cidades grandes e fortificadas até o céu, um povo grande e alto, filhos de gigantes, dos quais tens tu conhecimento, e ouviste dizer: quem resistirá diante dos filhos do gigante? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é o que passa diante de ti, fogo consumidor, que os destruirá e humilhará diante de ti, e tu os expulsarás, e os destruirás logo, como o Senhor te disse. Não digas em teu coração quando o Senhor teu Deus os haverá expulsado de diante de ti, dizendo: por minha justiça me pôs o Senhor a possuir esta terra, pois pela impiedade destas nações o Senhor as expulsa de diante de ti. Não por tua justiça, nem pela retidão de teu coração entras a possuir a terra deles, mas pela impiedade destas nações o Senhor teu Deus as expulsa de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, sabe que não por tua justiça o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, que povo duro de cerviz és tu. Lembra-te, não te esqueças que provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia que saíste da terra do Egito, até que entrastes neste lugar, fostes rebeldes ao Senhor. E em Horebe provocastes a ira ao Senhor, e irou-se o Senhor contra vós para destruir-vos. Quando eu subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas do pacto que o Senhor fez convosco, estive então no monte 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas estava escrito conforme todas as palavras que vos falou o Senhor no monte do meio do fogo, no dia da Assembleia. E foi ao fim dos 40 dias e 40 noites, que o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do pacto. E disse-me o Senhor: levanta-te, desce logo daqui, que teu povo que tiraste do Egito se corrompeu. Logo se apartaram do caminho que eu lhes mandei, fizeram para si uma efígie de fundição. E falou-me o Senhor, dizendo: vi esse povo, e eis que ele é povo duro de cerviz. Deixa-me que os destrua, e apague seu nome de debaixo do céu, que eu te porei sobre gente forte e muito mais que eles. E voltei e desci do monte, o qual ardia em fogo, com as tábuas do pacto em minhas 2 mãos. E olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus, havíeis feito para vós um bezerro de fundição, desviando-vos logo do caminho que o Senhor vos havia mandado. Então tomei as 2 tábuas, e lancei-as de minhas 2 mãos, e quebrei-as diante vossos olhos. E prostrei-me diante do Senhor, como antes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido fazendo mal aos olhos do Senhor para irá-lo. Porque temi por causa do furor e da ira com que o Senhor estava irritado contra vós para destruir-vos. Porém o Senhor me ouviu ainda esta vez. Contra Arão também se irou o Senhor em grande maneira para destruí-lo, e também orei por Arão então. E tomei vosso pecado, o bezerro que havíeis feito, e queimei no fogo, e o esmigalhei moendo-o muito bem, até que foi reduzido a pó, e lancei o pó dele no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, e em Massá, e em Quibrote-Hataavá, irritastes ao Senhor. E quando o Senhor vos enviou desde Cádiz-Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que eu vos dei, também fostes rebeldes ao dito do Senhor vosso Deus, e não o crestes, nem obedecestes à sua voz. Rebeldes fostes ao Senhor desde o dia que eu vos conheço. Prostrei-me, pois, diante do Senhor 40 dias e 40 noites que estive prostrado, porque o Senhor disse que vos havia de destruir.
E orei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, não destruas teu povo e tua herança que resgataste com tua grandeza, ao qual tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó, não olhes a dureza deste povo, nem a sua impiedade, nem a seu pecado, porque não digam os da terra de onde nos tiraste, porquanto não pôde o Senhor introduzi-los na terra que lhes havia dito, ou porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. E eles são teu povo e tua herança, que tiraste com tua grande força e com teu braço estendido. Naquele tempo o Senhor me disse: Lavra para ti 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e fez para ti uma arca de madeira, e escreverei naquelas tábuas palavras que estavam nas tábuas primeiras que quebraste, e as porás na arca. E fiz uma arca de madeira de acácia, e lavrei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas em minha mão. E escreveu nas tábuas conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos havia falado no monte do meio do fogo, no dia da assembleia, e as deu a mim o Senhor. E voltei e desci do monte, e pus as tábuas na arca que havia feito, e ali estão, como o Senhor me mandou. Depois partiram os filhos de Israel de Bierote Bene Jacacã a Moserá, ali morreu Arão, e ali foi sepultado, e em lugar seu teve o sacerdócio seu filho Eleazar. De ali partiram a Gudigodá, e de Gudigodá a Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Naquele tempo separou o Senhor a tribo de Levi, para que levasse a arca do pacto do Senhor, para que estivesse diante do Senhor para servir-lhe, e para abençoarem seu nome, até hoje. Pelo qual Levi não teve parte nem herança com seus irmãos, o Senhor é sua herança, como o Senhor teu Deus lhe disse. E eu estive no monte como os primeiros dias, 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu também esta vez, e não quis o Senhor destruir-te. E disse-me o Senhor: Levanta-te, anda, para que partas diante do povo, para que entrem e possuam a terra que jurei a seus pais lhes havia de dar. Agora, pois, Israel, que pede o Senhor teu Deus de ti, a não ser que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e que o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e seus estatutos, que eu te prescrevo hoje, para que tenhas bem. Eis que, do Senhor teu Deus são os céus, e os céus dos céus, a terra, e todas as coisas que há nela. Somente de teus pais se agradou o Senhor para amá-los, e escolheu sua descendência depois deles, a vós, dentre todos os povos, como neste dia. Circuncidai, pois, o prepúcio de vosso coração, e não endureçais mais vossa cerviz. Porque o Senhor vosso Deus é Deus de deuses, e Senhor de senhores, Deus grande, poderoso, e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem toma suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, que ama também ao estrangeiro dando-lhe pão e roupa. Amareis, pois, ao estrangeiro, porque estrangeiros fostes vós em terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te achegarás, e por seu nome jurarás. Ele é teu louvor, e ele é teu Deus, que fez contigo estas grandes e terríveis coisas que teus olhos viram. Com 70 almas desceram teus pais ao Egito, e agora o Senhor te fez como as estrelas do céu em multidão. Novo Testamento, Luque 12, 1-34. Juntando-se, entretanto, muitos milhares da multidão, tanto que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer primeiramente a seus discípulos: Guardai-vos do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. E nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido.
Portanto, tudo o que dissestes nas trevas, será ouvido na luz, e o que falastes ao ouvido nos quartos, será pregado sobre os telhados. E digo-vos, amigos meus, não temais aos que matam o corpo, e depois não têm mais o que possam fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer: temei àquele, que depois de matar, também tem poder para lançar no inferno, sim, a este temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 pequenas moedas? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós que muitos passarinhos. E vos digo que todo aquele que me confessar diante dos seres humanos, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos seres humanos será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos trouxerem às sinagogas, aos magistrados e autoridades, não estejais ansiosos, como, ou que, em vossa defesa deveis dizer, ou que deveis falar. Porque na mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis falar. E um da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs por juiz, ou repartidor sobre vós? E disse-lhes: Olhai, e tomai cuidado com a ganância, porque a vida de alguém não consiste na abundância dos bens que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A terra de um homem rico tinha frutificado bem. E ele questionava a si mesmo, dizendo: Que farei? Porque não tenho onde juntar meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei meus celeiros, e construirei maiores, e ali juntarei toda esta minha colheita, e estes meus bens. E direi à minha alma: Alma, muitos bens tens guardados, para muitos anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Porém Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, de quem será? Assim é o que junta tesouros para si, mas não é rico em Deus. E disse a seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais ansiosos por vossa vida, que comereis, nem pelo corpo, que vestireis. Mais é a vida que o alimento, e mais o corpo que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem ceifam, nem têm armazém, nem celeiro, e Deus os alimenta. E quem de vós pode, com sua ansiedade, acrescentar um côvado à sua altura? Pois, se não podeis nem mesmo com algo pequeno, por que estáis ansiosos com o resto? Considerai os lírios, como crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, chegou a se vestir como um deles. E se assim Deus veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá a vós, homens de pouca fé? Vós, pois, não pergunteis que comereis, ou que bebereis, e não andeis preocupados. Porque todas estas coisas, os gentios do mundo as buscam, mas vosso Pai sabe que necessitais destas coisas. Mas buscai o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou de dar a vós o reino. Vendei o que tendes, e daí esmola. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca se deprecia, onde ladrão não chega, nem a traça destrói. Porque aonde estiver vosso tesouro, ali estará também vosso coração. Salmos. Psalme 42 para 7-11. Um abismo chama outro abismo, ao ruído de suas cascatas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim.
Mas de dia o Senhor mandará sua misericórdia, e de noite a canção dele estará comigo, uma oração ao Deus de minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que tu te esqueces de mim? Por que eu ando em sofrimento pela opressão do inimigo? Meus adversários me afrontam com uma ferida mortal em meus ossos, ao me dizerem todo dia: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, minha alma? E por que te inquietas em mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei, Ele é a minha salvação e o meu Deus. Pai Celestial, viemos diante de Ti com humildade, reconhecendo a grandiosidade do Teu amor e a profundidade da nossa necessidade de Tua orientação, como ilustrado em Deuteronômio. Ajuda-nos a lembrar dos Teus mandamentos e a caminhar em obediência, confiando na Tua fidelidade enquanto enfrentamos os desafios da vida. Assim como o salmista expressou um profundo anseio pela Tua presença, que possamos buscar-Te em primeiro lugar, sabendo que Tu provês para as nossas necessidades e enches nossos corações de paz. Ensina-nos a deixar de lado nossas preocupações e a abraçar a certeza do Teu cuidado eterno. Cobre-nos com Tua misericórdia e graça. Amém.